Olá, é um imenso prazer recebê-los novamente para uma nova aula do Movimento Aprender para a turma da Educação de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Tayane e hoje teremos nossa última aula da semana, a aula 5. Veremos hoje história sobre os meios de comunicação nas páginas 8, 9 e 10. Vamos começar, então, a atividade 5, lá na página 8, preencher a data de hoje. Hoje é o dia 1º, é o dia 1. Vamos iniciar um novo mês, o mês de outubro, e ele é representado com o número 10, porque ele é o 10º mês do ano. Que seja um mês muito bem-vindo e muito abençoado para todos nós. O ano é 2021 e podemos abreviar para os dois últimos números, 21. Vamos iniciar a aula com uma leitura. Vocês podem fazer com o material impresso aí em mãos ou aqui mesmo na tela da videoaula. Deixei bem grandão aqui para a gente conseguir ler pela tela, tá bom? Evolução dos meios de comunicação. Os meios de comunicação são instrumentos que possibilitam a difusão de informações e a comunicação entre as pessoas. Ao longo dos anos, essas ferramentas sofreram inúmeras transformações, na medida em que a sociedade e as tecnologias também evoluíram. Essas transformações diminuíram as distâncias entre os povos e possibilitaram a disseminação cada vez mais rápida de informações. Então, vamos ver aqui a linha do tempo de alguns desses meios de comunicação. O primeiro deles, a pintura rupestre, surgiu há 15.000 anos antes de Cristo. Pintura rupestre são os desenhos deixados em pedras, paredes, cavernas, por povos que viveram naquela época e queriam se comunicar, deixar uma mensagem. Normalmente, eles desenhavam algo sobre o dia a dia. Eram desenhos muito simples, feitos todos com tintas naturais, né? Frutas, folhas e até sangue animal. Por serem desenhos, eram mensagens muito vagas. Dava para saber a ideia do que eles queriam dizer, mas não dava para passar uma informação muito precisa. Depois nós temos aqui o jornal. Surgiu há 59 anos antes de Cristo. Com o jornal, agora sim, podíamos passar informações muito mais ricas, muito mais precisas. Depois do jornal, vem o telégrafo. Telégrafo surgiu em 1790. Olha quanto tempo demorou entre o jornal e o telégrafo. Mais de 1.700 anos. O telégrafo, ele passa informações, letras codificadas, chamadas de código Morse. Aliás, é nesse código aqui do telégrafo que surgiu a famosa mensagem de pedido de socorro, chamada de SOS. Diferente do que muita gente acha, a palavra SOS não vem da palavra socorro. É apenas uma coincidência. É que para o telégrafo escrever a letra S, eles utilizam 3 pontinhos ou 3 bolinhas. E para escrever a letra O, são 3 tracinhos. Então, era uma mensagem muito fácil e muito rápida para passar de um para o outro, mas ela não significa nada. Depois do telégrafo, surgiu o telefone, em 1860. O telefone nós usamos até hoje, na verdade, cada vez menos, né?
mas ainda utilizamos. O telefone, diferente do telégrafo e do jornal, a gente não precisa escrever. É passado a nossa voz. Depois do telefone, veio o rádio, em 1860, na mesma época do telefone. O rádio também emitia informações pela voz, mas diferente do telefone, que eu precisava ter uma linha telefônica, o rádio não necessitava de uma linha telefônica, apenas um sinal emitido por ondas. O rádio era mais do que uma fonte de entretenimento e diversão. Com ele, as pessoas também ouviam as principais notícias e até mesmo aulas. Sim, o primeiro formato de aulas, né, em casa veio através do rádio. Depois do rádio, veio a televisão, em 1920. A televisão, além de reproduzir o som, também reproduzia a imagem. Foi um salto gigantesco de tecnologia. Depois da televisão, veio o celular, em 1947. Os primeiros celulares eram enormes, né? Nada parecidos com o nosso. E eles tinham a função igual do telefone, só reproduzir o som. A diferença é que, diferente do telefone, que ficava preso no fio, o celular eu podia me movimentar e levar ele por aí. Depois do celular, veio a internet, em 1970. Ela começou igual ao telefone, necessitando de uma rede telefônica, e hoje ela está livre, difundida igual ao rádio, por ondas. Outro dia, eu estava explicando para minha filha que há 60, 70 anos atrás, nem todo mundo podia ter uma televisão, nem todo mundo tinha uma televisão em casa. E para ela foi muito difícil acreditar nisso. Imagina explicar que a internet sequer existia. Vamos agora para os exercícios. 5.1. Escreva os nomes dos meios de comunicação que estão na página seguinte. Eu já coloquei aqui, tá? Nós vamos escrever o nome de cada um desses meios de comunicação. Então, o primeiro, isso é um computador. Depois do computador, telefone. Depois temos o jornal. Embaixo do computador, rádio. Depois do rádio, livro. Depois do livro, carta. Continuando, embaixo do rádio vem televisão. Depois, esse toca-disco aqui muito antigo. Quem não sabe o nome dele é gramofone. Depois do gramofone, vem o celular. Embaixo da televisão, câmera fotográfica. Depois dela, revista. Depois da revista, câmera filmadora ou somente filmadora. Embaixo da câmera é o telégrafo. Depois dele, temos a máquina de escrever. E depois da máquina de escrever, o fax. 5.2. Elabore legendas para as imagens. Então, para cada imagem, embaixo, vocês vão escrever alguma coisa que remete a essa imagem, que tenha a ver com a imagem. Então, aqui a primeira imagem, vemos um senhor ao telefone, né? Lá no fundo dá para ver uma impressora, ele está usando o computador, aparentemente ele está na casa dele. Vocês vão escrever alguma coisa que tenha a ver com isso. Pode ser uma descrição do que ele está fazendo. Por exemplo, o homem atende o telefone. O homem está usando o computador. Ou pode ser alguma coisa que vocês estão imaginando vendo essa foto.
José está na casa dele usando o computador. O legal é que cada um crie o seu. Eu vou colocar aqui as minhas legendas. Elas ficam como sugestão, tá bom? Eu pensei o seguinte: na pandemia, alguns trabalhos foram realizados em casa, através do computador. Continuando a legenda, nós temos aqui um garotinho assistindo televisão. Eu coloquei: muitas horas em frente à televisão prejudica o desenvolvimento das crianças. E, por último, temos a imagem de uma mulher escrevendo o que parece ser uma carta. Quando criança, adorava receber cartas das minhas tias. Nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido mais sobre os meios de comunicação. Bons estudos e nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau!